Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse é o tema do TCC da nossa ex-aluna Stephanie, minha estagiária do fórum. E algumas pessoas dizem, mas para que criar esse incidente? Eu fiz questão de outro dia, a gente estava lá na vara sem muito o que fazer, não é sempre sem muito o que fazer, né? Mas dá uma tarde sem muito o que fazer. E aí peguei as duas estagiárias e falei, vamos ver isso aqui. Olha o que eu achei julgado em 23 de janeiro, agora não tem um mês. 3 semanas. Olha só. Desconsideração da personalidade jurídica, Tribunal de São Paulo. Desnecessidade de intimação ou citação prévia na decisão para possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa. Defesa possibilitada após a efetivação da constrição. Eu sei que tem muitos juízes que fazem isso, claro que faz, tá? Porque esse fez e foi até confirmado pelo tribunal. Mas eu pergunto, se você é sócio, como é que você se sente quando diz assim, você tem contraditório? Verdade que eu já meti um bacen júri em você, tranquei todas as suas contas, mas você tem, fica tranquilo. Isso se chama, toma nota, contraditório diferido. É assim, eu bloqueio tudo, seus cheques voltam sem fundo, sua filha não tem tratamento ortodôntico, e agora você vai exercer o... Eu não tenho vivência nenhuma no fórum trabalhista, eu entrei uma vez naquele fórum. Quando eu era assessor da presidência, fui lá um dia ver o programa de estágio deles. De toda sorte, lá dizem, e eu acredito, porque são muitos advogados como isso, é violenta essa história de desconsideração da personalidade jurídica. Né? De todo jeito, eu quis pegar um do TJ para nem pensarmos que é só lá, não é? Só lá na Barra Funda que isso acontece. Também no nosso tribunal há decisões nessa linha. Aliás, não tive a menor dificuldade para achar, não precisei para 2002. Achei de janeiro de 2015. E assim, 10 minutos, nós sentamos lá nós dois estagiários, eu e o estagiário, e 10 minutos já achei. Pois bem, acho que nem fui eu que achei, foi a Giovana, né, Giovana? Vamos dar crédito aqui, se eu ficar falando que você não fosse, fui eu. A minha estagiária então encontrou. Pois bem, por causa disso criou-se então, vou voltar só para a gente ver o título, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora tem um incidente obrigatório, antes de o juiz desconsiderar. Agora fica bonito. Demorado, de novo, bonito, seguro, mas, pronto, demorado. Como tudo. Vamos lá. Cabe na fase cognitiva. Então, o autor que está demandando uma pessoa jurídica, processo de conhecimento, cobrança. No caso do Código do Consumidor, a gente sabe, a teoria menor da desconsideração, já não precisa nem provar desvirtuamento da personalidade jurídica. Basta provar embaraço. Já na inicial, o consumidor vem e faz o quê? Já pede na petição inicial, processo de conhecimento, não de execução. Já na inicial ele pede. Portanto, agora está expresso. Cabe esse incidente na fase de conhecimento. Claro que também cabe no cumprimento e também na execução dos extras. Mas o que eu quis destacar é aquilo que me parece importante. Expressa a previsão da desconsideração inversa. Hoje meu amigo e irmão Carlos Crisóstomo não pôde vir, mas na vara da família, ele é juiz da família, né? Se todos conhecem, da terceira da família, o meu amigo e irmão vê isso de monte, porque lá é o paraíso dos alimentantes que desviam bens para a pessoa jurídica deles. E aí tem a história de desconsideração inversa. Por quê? Porque o réu ali, a parte, é o sócio. E a gente vai para cima da sociedade. Como regra numa vara civil, o réu barra executado é a sociedade. Eu quero ir para cima do patrimônio do sócio. Por isso então se chama, né, desconsideração inversa. Pois bem, está expressamente previsto que esse incidente também se aplica à desconsideração inversa. Logo que se instaura o incidente, logo que o credor pede a desconsideração, pode ser na inicial do processo de conhecimento, já sabemos. Até na inicial, até no processo de conhecimento. Imediatamente, diz a lei, anota-se no distribuidor. Imediatamente anota o nome do sócio no distribuidor, né? Ou seja, quem pedir certidão dele, já encontra ali uma anotação. Para dar publicidade é bom. Não precisa esperar desconsiderar. Vejam que é uma contramedida pela demora que vai ter. Demora agora para poder alcançar o patrimônio dele, mas em contrapartida já tem publicidade. Tem uma bronca contra esse caboclo. Alguém está por cima dele. Bom, o incidente gera a suspensão do processo. O exequente pediu, não é? Cadê ele? Está ali. A gente tem lá execuções, ele não cuida comigo das execuções, fundamentalmente. E a gente tem muitas hipóteses em que o exequente fica atirando para todo lado. Parece um Rambo, assim, né? Atira para tudo que é lado. Então ele pede penhora, pede bacen, pede renajute, pede desconsideração. Agora é assim, pediu desconsideração, suspende a execução. Suspende o processo. Até terminar o incidente. Vai pedir? Vai pedir. Para tudo, não vai mais nada.
salvo, diz a lei, o que é quase óbvio, mas é bom dizer, quando for pedido na inicial. Se pedir na petição inicial e parar tudo, aí não faz mais nada, você para tudo na inicial. É meio óbvio, mas não custa dizer, né? Senão o que pode ter suspenso para sempre. Mas não para, não anda nada, está tudo suspenso. A lei é clara. Bom. A citação agora, prestem bem atenção. O sócio ou a pessoa jurídica, mas por que pessoa jurídica, Marco? Quem é? Por que pessoa jurídica? Como que a pessoa jurídica é citada? Na inversa. Quando a desconsideração é inversa, eu quero alcançar o patrimônio da pessoa jurídica. Pois bem, ou o sócio, ou, na inversa, a pessoa jurídica devem ser o quê? Opa, citados para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Ou seja, agora tem um incidente bonito, um prazo razoável para o sócio ou a pessoa jurídica manifestar-se. E só mais tarde, depois de definido, é que eu vou avançar sobre o patrimônio da pessoa jurídica ou do sócio. Então agora tem um incidente específico. Amicus curiae é o amigo da corte. A gente agora tem previsão expressa de admissibilidade em primeira instância. Lembrando, para quem não se lembra, que esse amigo da corte é muito frequente nos processos do Supremo Tribunal Federal, o STJ tem alguma coisa também, e o caso mais emblemático que a gente teve foi aquele processo da pesquisa com células tronco embrionárias, em que o Supremo, por uma maioria não tão expressiva, admitiu que no Brasil as células tronco possam ser objeto de estudo, os embriões, né, os descartados, os que não foram implantados, é claro, no útero. E ele ouviu vários amici, lembrando que o plural de amicus é amici, com CI, amici curiae. E ele ouviu vários amici, vários amigos, o Supremo, ouviu a CNBB, a Confederação Nacional de Bispos do Brasil, cujo advogado era o meu examinador de concurso, Ivisandra Martins, o meu examinador pela ordem. Ouviu uma entidade, Instituto de Bioética, cujo advogado era o hoje ministro Luiz Roberto Barroso. Ouviu uma série de entidades representativas da sociedade, todos amici curiae, todos amigos da corte, para formar a opinião dos 11 ministros que, por final, decidiram. E o ministro Aires Brito, vou até abrir um parênteses, é importante, acho importante, acho rico assim. O ministro Aires Brito é um dos ministros que eu mais gosto, eu gostava, né, no Supremo, um grande ministro. E ele disse que foi uma senhora presidente de uma entidade de crianças deficientes. Falar com a amici curiae, com a amicus curiae, a entidade. E que lá chegando essa advogada também, ela era advogada e presidente, ela disse assim, sabem, senhores ministros, eu estava na minha entidade uns dias atrás, uma menininha que era cadeirante, menininha de 9, 10 anos, virou para mim e falou assim, tia, faz comigo o que a senhora faz com a minha boneca. Como assim com a minha boneca? Abre um buraco nas minhas costas e troca a pilha para eu poder voltar a andar. Uma menina da idade daquela. O ministro Aires, isso está no YouTube. Ele disse assim, na hora que aquela mulher disse aquilo, meu voto estava pronto. Agora eu só fui procurar fundamentação. A hora que a mulher disse aquilo, uma criança falou, abre um buraco nas minhas costas, que nem com a boneca, troca a pilha para eu poder andar. O ministro, isso ele disse, o ministro Aires. Não precisa falar mais nada, acabou. Podia encerrar o processo, agora eu só vou fazer o voto. Eu já sei como eu vou votar. Veja a importância dos amici curiae. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado. Mas se eu fosse um dos 11 ministros, gostaria de ouvir espíritas, católicos, ateus, mulheres, pais de gente deficiente, todos. Para pelo menos ninguém poder dizer, não me ouviu, não ouviu meus argumentos. Bom, admitido então em primeira instância, juízes de primeiro grau vão poder, se quiserem, solicitar o concurso, o auxílio, o apoio desses amigos. Os amigos também vão poder pedir para entrar no processo de duas mãos, o juiz pode convidá-los, eles podem se oferecer. Está expresso que o juiz ou o relator define os poderes do amigo, os entre aspas. Ou seja, agora, quando entram amigos, o juiz ou o relator diz, você vai poder fazer isso. Eu vou definir o que você pode fazer em meu prol, em meu favor. O Supremo tem uma posição hoje pacificada de que não cabe recurso do amigos, muito amigos, né? Recorrendo agora, muito amigos. Bom, vai caber recurso do amigos. O amigos vai poder embargar a declaração e vai poder recorrer mesmo contra a decisão que julgar
a cereja do bolo. Guarda essa sigla que a gente vai falar muito lá pelas 11h30, meia-noite. Eu devo estar entrando aqui no IRDE. Certo? Por incidentes de resolução de demandas repetitivas. Depois, estão extintas enquanto modalidades interventivas, o Código não diz mais que são modalidades de intervenção de terceiros. Duas hipóteses. Nomeação autoria, caiu fora. Poucos de nós vimos uma nomeação autoria na vida. E quando vimos, estava errado, porque não era hipótese do Código. Certo? Agora não tem mais e o propósito dela é alcançado de outra forma, como a gente vai ver daqui a pouco. E a oposição saiu do rol de modalidades interventivas e foi para procedimento especial. Então, na verdade, não é que a gente não tem mais aquilo que outrora era nomeação e oposição. É que a nomeação ficou simplificada e a oposição virou procedimento especial. Todo jeito não está mais no rol. Ficamos com 5, então. Eram 5, ficaram 5. Porque saíram essas duas, mas entraram 2. Então, resolveu o problema. Entrou amigos e entrou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Saíram 2, entraram 2. Ficamos com 5 do mesmo jeito. Agora, incumbe ao juiz promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. Já disse a vocês que o Código joga todas as suas fichas na solução autocompositiva, consensual, e eu estou convencido de que o juiz é um mau conciliador, pelo menos o juiz do processo. Porque o juiz do processo, por mais que ele, ou ele vai ser muito mecânico, e vai dizer, tem acordo, não tem acordo, porque não quer pressionar, nem avançar o que ele vai fazer, ou ele corre o risco de dar uma pressionadinha. Né? Tem algum até que diz assim, audiência de coerciliação, não é? Coerciliação, é isso que fala? Audiência de coerciliação. Bom, para não ter audiência de coerciliação, diz o Código que, preferencialmente, quem vai fazer essa audiência, presidir essa audiência, são conciliadores e mediadores judiciais. Então, vejam, o Código é expresso, preferencialmente não é o juiz. Eu acho que o ideal mesmo, sinceramente, seria outro juiz. Um juiz que pudesse falar para o Dr. Carlos, eu não sou da terceira vara, mas o Dr. Danilo não costuma dar 200 salários mínimos no caso desse, ele costuma dar 50. Eu não vou julgar, estou à vontade para dizer, aí eu acho bacana. Mas o juiz do processo, tenho lá minhas dúvidas se convém. Talvez um rodízio, mas não temos tempo para isso também. Então vai ter que ser por ser justo mesmo, e põe conciliador, mas esperamos profissionais aqui, treinados. Daqui a pouco a gente vai ver que vai ter curso, vai ter salário para conciliador. O conciliador vai ganhar. Mas daqui a pouco, mais tarde. Incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais. Olha que interessante. O juiz pode dilatar os prazos processuais. O juiz pode alterar a ordem de produção dos meios de prova para adequá-la às características e peculiaridades do litígio. Vamos imaginar que num caso eu digo assim, sabe uma coisa? O bom aqui é ouvir as testemunhas primeiro. Porque dependendo do que elas falarem, eu não faço perícia. Eu não vou para perícia, não gasto tempo e dinheiro das partes. Porque só tem uma pessoa que fica contente com a perícia, o perito. Certo? Só uma pessoa que gosta de fazer perícia, é ele, não. Vive disso. Claro, o dentista gosta que você entrar com o dente arrebentado, podre, caindo, tá certo? Claro, vive disso. Talvez, quer dizer, o juiz hoje vai poder, no Código Novo vai poder, então dizer assim, não, eu vou primeiro para a audiência, vou primeiro para as testemunhas. Se eu vir que preciso de mais, faço perícia. Isso vai ser possível. Detalhe, a dilação, a ampliação do prazo, só é possível, isso é quase o óbvio, mas vale a pena dizer, antes de encerrado o prazo. Porque depois de encerrado o prazo, começa a ficar uma situação difícil, porque é como se o juiz estivesse favorecendo uma parte. Dizendo, a senhora perdeu o prazo, mas eu vou dilatar. Não parece ético isso, para dizer o mínimo. Então, na fluência do prazo, ou antes mesmo da fluência, ele diz, não serão 10, serão 20, não serão 20, serão 60. Tudo bem? Tá? Depois, incumbe ainda ao juiz, quando se deparar com diversas demandas individuais e repetitivas, oficiar ao Ministério Público e à Defensoria, e, na medida do possível, a outros legitimados para que eles promovam a ação coletiva. O juiz está cheio de processos que versam uma demanda que se repete. O que o juiz faz? Alternativa A, oficia ao parquet, oficia a Defensoria e a outros legitimados possíveis, proteste, fundação, Instituto Proteste, Fundação Proteste, enfim, para que se promova a ação coletiva.
Isso está no texto base do senador Vital do Rego. Em plenário, o nosso senador de São Paulo, Luiz Nunes Ferreira, PSDB, ele apresentou um destaque que foi aprovado, que não tem numeração, porque o Código do Senado, como eu disse a vocês bem cedinho, ainda está cuidando da redação final. Lá no plenário, no dia 17 de dezembro, no dia 16 aprovaram o texto base, no 17 aprovaram alguns destaques. E um dos destaques aprovados foi esse que diz: atendidos os pressupostos da relevância, blá 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 blá, não vou ler tudo, o juiz, a requerimento do Ministério Público, veja que agora a iniciativa não é do juiz. Naquilo que eu li antes, o juiz toma a iniciativa de oficiar ao MP, à Defensoria e ou a outras entidades. Aqui, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria, ouvido o autor, claro, que é um autor individual, então uma ação individual. O mínimo que se espera antes de eu converter a ação em coletiva é dizer: doutor, diga isso, o que a senhora acha de convertermos isso em coletiva? E ele poderá, então, o juiz, converter a ação coletiva em individual. Aqui talvez o Código tenha pecado, vai matar, não vai ter muita... Vedada essa conversão quando se tratar de direitos individuais homogêneos. Está cheio de acordo do STJ, faz muito tempo que o MP tem legitimidade para procurações que digam respeito a direitos individuais homogêneos, cheio de acordos, cheios. De todo jeito, veda-se essa situação. Então a gente fica limitado no que talvez fosse mais frequente. De todo jeito, o tempo dirá. Agora, há impedimento do juiz, nós juízes e professores, não vamos mais poder julgar os processos de que sejam partes as escolas onde a gente leciona. Você quer saber? Eu acho muito sério, acho muito bom. Eu sou empregado da Faculdade da Márcia. Eu tenho carteira de trabalho assinada. Não acho bom que eu julgue. Quando menos, porque as partes vão poder ficar com a pulga atrás da orelha e dizer: será que ele julgou a favor da faculdade porque ele é empregado? Quando menos. Não vamos nem pensar na patologia, de que eu espero estar isento. Mas quando menos, acho bom. E também não é, porque tem muito professor que constitui uma pessoa jurídica, isso é frequente, nenhum ilícito. Ele constitui uma pessoa jurídica, prestadora de serviços educacionais para pagar menos imposto. Tudo legítimo, isso é dentro da lei. Bom, também para isso pega emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Faltou um bezinho aqui. Contrato de prestação de serviços. Ou seja, ainda que eu seja só um prestador de serviço, não empregado, como sou no meu caso específico, também não poderia julgar. Acho bom. Idem quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Quando o juiz estiver processando uma parte, ou, o que é mais frequente, o advogado dessa parte, há um atrito, há um dissenso entre o juiz e um advogado, o juiz está processando o advogado por qualquer razão, não pode o juiz julgar o processo. Isso é bem razoável. O processo que o advogado for parte? Não. O advogado estiver atuando. Eu estou processando o doutor Antônio. Não posso julgar o processo do cliente dele. Bem razoável. Bem razoável. Depois, nas causas em que figure, esse também é um destaque, essa parte final é maravilhosa, eu acho. Também destaque, não lembro qual foi o senador, tenho aí na pasta. Olha só que interessante. Não vai mais ter essa história de juiz julgar processo em que o cliente, a parte, seja cliente do escritório onde a mulher dele trabalha. Não é a mulher que é advogada, mas o cliente é do escritório onde a mulher dele trabalha. Ou o filho dele trabalha. Ou a irmã dele trabalha. Detalhe, esse é o destaque que tinha saído no Senado, na Câmara d'Alva. Mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Isso é curioso, olha só. A parte é normalmente cliente do escritório da minha mulher. De repente, aparece na minha vara um processo dessa mesma parte, Dona Maria, cujo advogado é de outro escritório, mas a Dona Maria é clientona do escritório da minha mulher. Mas apareceu contra advogado. Não posso julgar também. Isso, eu li, eu tenho as notas taquigráficas do Senado, eles falaram, isso pode dar margem, isso não, agora resolveu. Mas o sujeito fala assim, não, isso não dá porque o desembargador ou porque o ministro é parente, está na Câmara dele, mas vamos arrumar um outro advogado. Eu não estou dizendo que isso tenha
aconteça com frequência, ou que aconteça com pouca frequência, ou que aconteça, mas não vejo com maus olhos, não vejo com ótimos olhos, para trancar, tá certo? Se eu sou juiz, eu não posso julgar nada que remotamente esteja relacionado ao escritório da minha mulher. Se eu sou ministro, se eu sou desembargador, idem, tá certo? Ou seja, eu acho bom, vou ser bem franco, eu acho bacana. Essa parte final, repito, advogado de outro escritório, alguém falou, peraí, de outro escritório não tem nada, não é o escritório da mulher dele, mas é o cliente do escritório da mulher dele. Se for além, né? Sobrou. Mas acho que tá bom. Foi além. Existe suspensão do juiz, agora mudou também. Quando amigo íntimo, já tinha isso aqui. Ou inimigo, vejam que sai com capital. Sai com mortal. Inimigo de qualquer das partes, e agora outra novidade, ou de seus advogados. Por isso que eu falei para o Dr. Carlos, não posso falar que sou amigo. Mas eu posso falar que sou amigo, não é porque amigo íntimo eu não sou. Nunca fui à casa dele, nem ele a minha, nunca viajamos juntos, tá voltando, né, Dr. Carlos? Mas inimigo não precisa ser capital, certo? Pode ser um inimigo, inimiguinho, assim, básico. Tudo bem? Ou seja, saiu o capital e também agora entra os advogados. Amigo e advogado, não pode. Amigo íntimo. E inimigo, ponto. Também não pode. Depois, o juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões. Quando eu era assessor da presidência, a presidência tem a relatoria nata no Conselho Superior da Magistratura das suspeições afirmadas pelos juízes. O juiz se afasta do processo espontaneamente, não é exceção de suspeição ou de impedimento. O presidente é o relator nato. Não sei se ainda é hoje, Dr. Margarida, é ainda. O presidente é o relator nato. E eu cuidava disso na presidência. E uma vez veio um juiz do interior, no processo de família. Ele disse, declaro-me suspeito e mandou um ofício reservado, porque até hoje é assim, mandou um ofício lacrado que só a assessoria dos membros do conselho, e os membros do conselho, é claro, podem ler. E o juiz dizia o quê? Eu não posso dizer porque é sigilo. Dizia por que ele queria se afastar do processo. E veio o advogado de uma das partes lá na presidência. Gostaria de falar com o presidente. Falei, o presidente tem sessão, o senhor posso ajudá-lo? Pode sim, o processo tal. Falei, o senhor toma um cafezinho aqui, vou chamar, traz o processo para mim. Veio lá da Dima, meu tempo era Dema. Bom, veio lá o processo, eu vi. Falei, pois não, isso aqui é uma suspeição afirmada por um juiz. Isso é porque eu vi no jornal o seguinte despacho. Acolheram os motivos da suspeição afirmada pelo juiz fulano de tal, da comarca tal, determinando a designação do juiz da tal vara para a subsidiária. Depois é que o designador veio qual era o juiz. Ele falou, eu gostaria de saber por que o juiz se afastou. Eu falei, não pode saber. Mas eu quero saber. Eu falei, não pode. Eu quero saber, mas não vai. Mas ele tem direito. Não, direito eu não tenho, isso aqui é conformístico. Bom, agora o Código Penal diz, sem precisar dizer nem para o tribunal. Bom, sem dizer também nem para o tribunal, já viu, né, dona Maria? Sem dizer por quê, nada, fica um mistério assim. Não posso julgar essa causa, mas por quê? Não digo. Bom, então, gente, vamos lá. É mais uma para vocês lá, viu, Marco Aurélio? O meu Marco Aurélio, acho que vai sair daqui deprimido. Bom, já viu que a coisa, o que é pior pode piorar, hein, Armando? O que está ruim? Esse poço não tem fundo. Bom, vamos lá. O juiz, então vamos lá. Quando a parte alegar impedimento ou suspeição do juiz, isso é uma coisa excelente. Hoje, quando se argue a suspeição ou impedimento do juiz, exceção hoje, breca tudo e até a Câmara Especial do TJ decidir, fica tudo suspenso. Uma vez eu era juiz do João Mendes. Nesse tempo eu estava na 8ª Vara Civil, aliás, ao lado da sala do Dr. Marco Aurélio, tantas vezes citado. Ele era da 7ª e eu da 8ª. Estou falando de 94, Copa do Mundo 94, não sou de hoje. Que eu cheguei na casa do meu sogro para assistir ao jogo, a mulher falou, você está meio triste? Eu falei, entrou uma exceção de suspeição primeira da minha carreira. Tá? Bom, 94, Copa do Mundo 94, eu era juiz do João Mendes, 8ª Vara, repito. Lá estava eu, entrou com uma exceção de suspeição contra mim. O argumento do advogado, do executado. Esse processo tramita há 10 anos. Por que razão agora que chega esse novo juiz ele começa a andar com essa velocidade? Eu não sabia se era elogio, se era crítica. É um processo antigo e só agora começa a ser ativado por esse juiz. Que motivos haverá nessa velocidade toda? Bom, eu informei na época do Dr. Youssef Carraro, o 3º vice-presidente do tribunal, informei para ele e tal, tudo bem. Passa um tempo, entra um advogado na minha sala. Dá licença, excelência. Pois não, doutor. Doutor, eu sou daquele processo, debateu hoje o processo.
aquele processo e tal. Pois não. Eu falei, exequente ou executado? Já perguntar assim. Ele falou, executado. Pois não, doutor. Eu não esqueço as palavras dele. Ele falou assim, eu queria dizer para o senhor que aquela exceção eu usei como expediente recursal. Ele usou a expressão. Expediente recursal. Me chama de venal como expediente recursal. Por quê? Porque ele estava metendo agravo, na época agravo era aquela história assim, efeito suspensivo, mandado de segurança, não conseguia efeito suspensivo no mandado de segurança para agregar o agravo, naquela época o agravo era interposto na vara. Ele usou isso como expediente recursal, me chama de venal. Expediente para trancar o processo, para parar um pouco, para dar umas férias no processo. Bom, hoje acabou isso. Porque o relator, o Dr. Marco Aurélio, quando estiver minutando lá os lotes e tal, mais serviço, Dr. Marco Aurélio. O relator vai ter que dizer se agrega ou não agrega efeito suspensivo à exceção. Portanto, enquanto o relator não disser se dá ou não dá efeito suspensivo, está parado. Não é que assim entra com exceção não julgando. Não é isso. Entrou com exceção, para. E o relator, daqui a 3 semanas, 2 semanas, no máximo um mês, não vai demorar mais que isso, ele vai meter um despacho lá e dizer não tem fundamento nenhum, nada de efeito suspensivo, segue o jogo, até julgar a exceção. Ou tem uma plausibilidade, acho melhor por cautela segurar, agrega, atribui efeito suspensivo. Acho bacana. Bom isso aí. Pelo menos não usa com isso, porque o execuente fica desesperado, fala, excelência, pelo amor de Deus, agora que nós vamos vender tudo, agora que esta pública está pronta, o homem vem entrar com exceção de suspensão contra o senhor. O que é isso? Vai parar onde isso? E depois entra com outra. E com outra e com outra. E o juiz na vara não vai fazer nada. Porque se ele falar de escravo e nega o efeito suspensivo, aí que ele virou suspeito, não. Mas quem nega? Como é que esse homem agora quer estar com esse negócio? Ele tem interesse nisso? Bom. Acolhida a alegação de impedimento ou suspensão, o juiz execto, novidade também, pode recorrer. No meu tempo não podia recorrer, não pode ainda, né, Marco, lá na jurisprudência. Agora poderá, Marco. Recurso também, mais um para você. Para a doutora Laura também. A doutora Laura também vai à loucura daqui a pouco. Ou seja, mais serviço, agora o juiz execto pode recorrer da decisão que o afasta do processo. Sinceramente, eu não vejo por onde isso, salvo num caso, quando impõe a multa. Aí talvez, porque a lei diz que multa não, desculpa, as custas, que é uma coisa que inquieta muitos. Pois bem, quando acolhe a exceção de suspeição, a lei diz que o juiz responderá pelas custas, ou de impedimento. Talvez aí pudesse falar, o juiz recorre. Mas fora isso, se não impôs multa, por que também agora essa sanha de permanecer à frente do processo? Bom, vai poder recorrer. Diz a lei. Mais ainda, isso é bom também. Reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal vai ter mais trabalho também lá, na Câmara Especial, para fixar o momento, que é uma coisa que o tribunal não faz. Não faz porque ele levanta. A partir do qual nasceu a suspeição, ou o impedimento. O impedimento geralmente é pretérito, não sei que ele tenha casado com a parte lá, no meio do processo. E mais, o próprio tribunal na Câmara Especial, no nosso caso, claro, cada tribunal tem lá seu regimento, vai dizer que o processo é nulo a partir desta data. Então, olha que curioso, agora a Câmara Especial vai incursionar pelo processo para dizer que, a partir da data qual o juiz era suspeito ou impedido, e, portanto, estão nulos os atos todos. Curioso isso também, mas vai ser assim. Depois, os peritos, de agora em diante, serão apenas aqueles que tiverem cadastro no tribunal. Acabou essa história de juiz nomear perito, que ele queira, não tem nada demais, eu até... Só posso escolher, desculpem, livremente, eu falo. Vou pegar o coletor de chocolate. Só pode o juiz nomear livremente quando não houver perito cadastrado na sua comarca. É razoável. Estou em Cajuru, no cadastro do tribunal não tem ninguém. Eu nomeio alguém da cidade vizinha, de Serrano, de Ribeirão Preto. Mas, do contrário, tem que ter cadastro no tribunal, o perito. Depois, os tribunais, olha só, criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, como nós vimos, é a aposta do novo código. Nós temos no estado de São Paulo, logo como eu falei mais cedo, 100 sejuscs, vamos ter que multiplicar isso exponencialmente até a entrada em vigor do código, porque a coisa vai ser brava mesmo em termos de volume. Todos os processos de conhecimento vão ter que passar por essa audiência. Salvo em 2 casos que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Diferença entre conciliador e mediador, a gente costuma dizer isso para os mocinhos e mocinhas do primeiro ano. O conciliador
conciliador, diz o código agora definido claramente, ele serve para situações em que não há vínculo pré-existente entre os litigantes. Aquelas relações tópicas, pontuais. Batida de trânsito. Qual a chance de nós batermos o meu carro do senhor 2 vezes na vida? O meu e do senhor em São Paulo? Praticamente nenhuma. Então, o conciliador, ele é alguém que propõe muito mais, que fala muito mais, que ouve muito menos. Porque o problema dele é solucionar aquele conflito, que eu repito, é episódico. Ele não precisa curar relação nenhuma entre as pessoas, não precisa pacificar, não precisa apaziguar. É um episódio, solucionou, acabou, cada um para o seu lado, nunca mais se vê. E o mediador diz a lei, preferencialmente quando tiver havido vínculo anterior, caso típico das ações de família. Porque hoje a mulher vem e diz assim, esse fulano pensa que eu sou empregada dele, a vida inteira ela vem com a dele, e agora ele depois separou, pensa também, ele tem que pegar a criança às 10 no sábado, ele vem meio-dia, ele pensa o quê, que eu sou empregada, escrava? Ele tem que vir às 10, aí o juiz diz, nossa, o senhor tem que ir às 10, não pode, o senhor tem que ir às 10, pronto, resolveu? Daqui a um mês, ele vai com essa Gigi, a secretária dele que sabia de saia, ele não pode buscar um menino de 12 anos com uma mulher dessa, onde ele pegou essa mulher? Da onde ele tirou essa mulher, mas ele está indo às 10? Está indo 5 para as 10 agora, que também está errado. Está errado também, eu sou obrigado a madrugar para esperar reinar. Vamos falar dessa. Se você não cura esse relacionamento, isso vai até bodas de ouro dos filhos. Tá certo? Ou seja, é preciso curar. O mediador é muito, então, para essas hipóteses de litígios da família. Daqui a pouco a gente vai ver que criou-se uma categoria de ações de família, uma categoria nova. Confidencialidade, isso é importante. Tudo que se faz na audiência de conciliação ou de mediação, morre na audiência de conciliação ou mediação. Lembrando que não é o juiz quem preside, é um conciliador ou um mediador. Proibida a divulgação do que se fala lá. Então não tem aquela história, na hora de perguntar num depoimento pessoal, eu gostaria de saber, doutor Carlos, quanto que o senhor ofereceu na sessão do mês passado? Porque o juiz, obviamente, vai falar, se ofereceu 50, é que alguma culpa tem no cartório, e 50 está de bom tamanho. Ou seja, não se pode permitir que extravase da sessão frustrada, é claro, que frustrou, não teve acordo, não se registra nada e não se fala mais. E mais, o conciliador e o mediador estão proibidos de depor. Também não adianta rolar um mediador como testemunha, certo? Não é testemunha, é um mediador que vai vir contar tudo que ele falou. Desculpa, eu bati, mas eu não sabia. O senhor ouviu ela falar isso? Ouvi, ela falou mesmo na audiência. Desculpa, eu não sabia. Não pode. Está proibido de depor sobre fatos. Conciliadores e mediadores vão ser inscritos num cadastro nacional e mais, num cadastro local. 2 cadastros. Um nacional, CNJ, e, simultaneamente, um local, PJ-TRF. Mantendo-se registro dos profissionais habilitados, com indicação da área. Detalhe, olha que importante, necessário fazer um curso com parâmetro curricular definido pelo CNJ. Parece que o ideal é sério. Curso de conciliação ou de mediação, estou imaginando que aqui em São Paulo, como já vem sendo feito, a escola da magistratura vai fazer isso na Consolação. Eu sei que isso os advogados não conseguiram. Talvez tenha sido a única coisa que os advogados não conseguiram lá, que é só advogado pode ser conciliador ou mediador. Havia essa tendência forte de pedir isso, parece que isso não saiu. Então, o registro poderá ser precedido de concurso público. Olha que interessante. Cada estado vai poder, querendo, fazer concurso público de conciliador e mediador. Concurso público, profissional mesmo. Depois, a distribuição dos processos entre eles, conciliadores e mediadores, é alternada e aleatória. Vai ter uma distribuição, então sorteio, doutora Rosana. Sorteio dos conciliadores. Foi sorteado o conciliador tal, vai ter que ter um distribuidor dos conciliadores. Certo? Não pode assim, eu escolho esse, eu escolho aquele. Sorteio, distribuição aleatória. E, uma coisa ótima, ao menos uma vez por ano, o tribunal vai publicar dados estatísticos, o que é saudável. Porque os conciliadores começam a ter uma disputa salutar pela eficiência. Quando eu era juiz do juizado aqui de Jabaquara, em 98 e 2001, como disse, eu tive meus 10 alunos, os meus 10 melhores alunos eu selecionava para serem meus conciliadores. E dava uma coleção bacana de processos da forense, imenso. Os comentários do Código da Forense. E tinha uma disputa entre eles.
eu tô na sua frente, hein? Eu vou ganhar o prêmio. Ela diz assim, mas você teve 2 que me contaram que a parte já chegou. Falou, tem acordo, isso não conta. Ela assim, eu tenho sorte, você é azarada. Sorte faz parte na vida. Se os meus entram já acordados, tá certo? E os seus dormindo, eu não tenho culpa, tá certo? Bom, é bom isso, dados estatísticos. Depois, advogados, isso é interessante para os senhores, são impedidos de atuar nos juízos em que exerçam essas funções. Se eu for conciliador, não posso advogar nas causas. A lei fala juízos, alguém poderia dizer juízo em primeira instância é vara, não posso na vara em que eu atuo. Aí vai depender da normatividade do SEJUSC, se o SEJUSC permite direcionamento de uma vara específica, não creio, imagino que os senhores que militam no Jabaquara não poderão atuar em nenhuma vara do Jabaquara, sob pena de não poderem atuar aqui como advogados. Estou imaginando, mas só pensando alto. A lei fala juízos, eu repito, e juízo em primeira instância é vale lembrar. Os conciliadores podem ser voluntários, a lei do voluntariado permite isso também. Eu espero que não entremos nisso, porque voluntário é o não profissional, por definição. O voluntário é o não remunerado. É o arremedo, tá certo? Não me parece que a aposta do código seja nesse tipo, mas pode ser lei de voluntariado. Do contrário, se não forem concursados, porque pode ser voluntário, pode ser concursado, ganha do Estado. Se nenhum nem outro, nem voluntário nem concursado, vai ganhar remuneração segundo tabela fixada pelo tribunal, de acordo com parâmetros do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, aí tem uma tabela de remuneração. Eu imagino que essa tabela seria bem legal se dissesse com um plus pelo êxito. Acordo feito, tá certo? Ganha o dobro. Frustrado, ganha um pouquinho. Acho bacana. Com controle claro para não pressionar as partes. Isso é óbvio, né? Não escura a faca no pescoço do sujeito para ganhar mais. Aqui o senhor vai pagar, eu dei conta, viu? A coisa vai estar cara. Aqui o senhor vai fazer acordo. Não parece ser mais. Depois, conciliadores e mediadores podem ser. Já falei isso, para frente. Ministério Público. O Ministério Público, doutor Dário, deixa de ser um mero fiscal da lei, um mero custos leges, e passa a ser fiscal da ordem jurídica. Bom, da ordem jurídica, meus amigos, é desde regulamento de prédio, tá certo? A ordem jurídica. Toda a pirâmide, desde o ápice constitucional até a base mais básica do clube de campo do litoral sul, ele é fiscal da ordem jurídica. Ou seja, é um nome que não é pouca coisa, tá certo? É um fiscal poderoso. Depois, ele passa a ter prazos em dobro para, aspas, manifestar-se nos autos. A gente sabe que hoje o Ministério Público, o exemplo da Fazenda, tem quádruplo para contestar e dobro para recorrer. Agora passa a ter dobro para tudo. Tá certo? Dobro para tudo. O Poder Público, mesma coisa, tem quádruplo para contestar, dobro para recorrer. Hoje, não será assim, será como MP. Dobro para todas as suas manifestações. Tanto MP e Poder Público passam a ter uma disciplina de dobro para tudo, nada mais de quádruplo para qualquer coisa. Depois, se possível a autocomposição, as partes podem estipular mudanças no procedimento. Por que se possível a autocomposição? Porque se os direitos forem disponíveis, aí tem que ser um procedimento fixado por lei. Mas supondo que a causa admita transação, o Código Novo não fala em transação, fala autocomposição, se for permitido, podem as partes mudar o procedimento. Mais ainda, os juízes e as partes podem fixar, de novo, processo artesanal. Fixar um calendário para a prática dos atos, ao qual ficam todos vinculados. Ou seja, fácil, não é? Um juiz com 5, com 8, com 10, com 15 mil processos, senta-se à mesa com as partes para fixar um calendário processual. Que é assim, até o dia 17 de abril, o autor poderá isso. De 18 a 24, poderá aquilo. Os autos subirão conclusos, doutora Rosana, no 25 às 8 da manhã. Voltando ao cartório, no 26 ao meio-dia. Detalhe, depois de fixado esse calendário, todos ficam o quê? Vinculados. E não precisa intimar mais ninguém, diz a lei. Ou seja, fixou o calendário, o senhor está ciente, o senhor sabe. Não precisa intimar mais nada, tudo vai fluindo. Maravilha, se eu tiver 50%. Quem pode ser contra isso? É como ser contra... Tá certo? Quem aqui é contra o câncer, levanta a mão. Quem é a favor da luz elétrica? Percebe que isso é óbvio. Isso é óbvio que isso aí é bonito. A pergunta é compatível com a nossa realidade? Esse é o meu ponto, percebe?
que é uma coisa bacana, é lindo, tá certo? Nossa, um calendário, vamos discutir, vamos sentar. Pode trazer até o fiscal da área jurídica também para já aprimorar, tá certo? Ou seja, bom, isso vai dar problema e os advogados vão crescer. Mais uma dos advogados a favor. O judiciário deve manter gratuitamente, equipamentos necessários à prática de atos, não só consulta, prática de atos, à disposição dos advogados. Se não o fizer, é admitida a prática de atos o quê? Não é. O advogado vai para Cajuru, quero fazer uma medição eletrônica, vai para a sala da ordem, não tem na sala da ordem, vou fazer por escrito e vocês dão um jeito, digitaliza, faz o que vocês quiserem, estou jogando no protocolo. Eu não sei se é o melhor, tenho até uma certa certeza de que seria melhor dizer: a Ordem dos Advogados do Brasil deverá, nas salas de que dispõe por lei, providenciar para seus membros equipamentos, talvez fosse isso deixar para lá. Isso é problema. De todo jeito, é mais monitor dos advogados. Né? Para quem é advogado e não é dirigente da ordem, até o dirigente da ordem está feliz também. Tá muito bom, isso mesmo, agora adorei. Embora a nossa esteja bem equipada. A nossa está bem, pois é. A nossa está boa. Mas o senhor há de convir, né, doutor? Vamos dizer, é um ônus do judiciário. Se der pane ali, o que o advogado vai fazer? Censurar a ordem? Não, vai fazer por isso. Na verdade, vai fazer por papel. E a doutora Rosana, que já vai à loucura, então, vai começar a digitalizar esse mundo e mandar uma pane lá, fica 4 dias esse negócio em pane, já viu? Vai ter que digitalizar. Faz gente digitalizar. Além disso, que é o judiciário que deve disponibilizar. Acho até que talvez a ordem chegue, isso é um certo incentivo para que não se equipe tanto, talvez. Porque diz, não, o judiciário que tem que fazer isso eu faço como um apoio. Mas o ônus é do judiciário. A lei diz, tá certo? A reclamação é um Congresso Nacional. Nenhuma crítica, tá certo? É a lei. A gente não tem que, tá certo? A lei diz isso. Se a lei diz é isso. É o judiciário que tem que providenciar. Agora, atenção. Novo conceito de sentença. O novo conceito de sentença é um mix do que foi e do que é. O que será é um pouco do que foi e um pouco do que é. O Código Mosaico Primitivo, naquele artigo 62, parágrafo 1º, ele diz assim: sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito, julgando ou não o mérito. Ó, sentença era, até 2005, quando veio a Lei 11.282, sentença era o ato pelo qual o juiz punha termo, punha fim ao processo, julgando ou não o mérito. Ó, punha fim. Sentença era algo que vinha num momento. Que momento? No fim. Pouco importando o recheio, pouco importando o conteúdo. Sentença era alguma coisa relacionada ao momento, ao fim. Com inteiro. Aí vem a lei 282 e diz: sentença é o ato que implica alguma das situações da redação atual, do parágrafo 1º do 62. Sentença é o ato que implica alguma das situações do 267 ou 269. Não fala mais do momento, fala o recheio. Sentença é algo que tem uma certa substância. 267 ou 269. Já é outra coisa. Antigamente era o momento, que vinha no fim. Agora é algo de recheio. E agora vem o quê? Os dois. É o que tem a substância e que vem no fim. Está melhor, porque nós agora ficou razoável. Diz assim: sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento ao recheio. Com fundamento do 482 e 484, que são, já falei mais cedo, mas vai enfatizar, o 267 e o 269 atuais. Vai mudar, mas hoje é isso. No relatório do senador 482 e 484, então, com fundamento, recheio, põe fim, momento. Aquele recheio e aquele momento. Se tivesse recheio, mas não puser fim, não é sentença. Logo, não é apelável. Logo, é agravável. Então tá bacana agora. Porque hoje, a rigor, uma decisão, né, doutor Danilo, que indefere a reconvenção, é 267, inciso 1. Implica a situação do 267, é sentença tecnicamente, mas está lá no meio, a ação vai continuar. Que raio de recurso que eu interponho? Apelação? Agravo? Apelação do instrumento? Sei lá o quê? Agora não. Agora, se não tiver também o momento, não basta ter aquela substância. Agora está bacana. Eu pus aqui, não é? Conteúdo, 482, 484, e momento. Põe fim. Põe fim à fase cognitiva e também extingue a execução, é claro.
Depois, independentemente de autorização judicial, isso é uma novidade boa. Hoje, todo advogado na petição inicial pede, né, requer Vossa Excelência na execução, especialmente, autorização para a prática de atos de finais de semana, fora do horário padrão e tal. Acabou isso. Citação, intimação e penhora vão poder ser feitas em feriados ou fora das 6 às 20 horas. Ou seja, qualquer dia, qualquer horário, citação, intimação e penhora podem ser feitos fora dos horários e dias padrão. Independentemente, ó, da autorização judicial. Mas, sábado virou feriado, prefeito forense. Eu costumo dizer, os meus alunos aqui vão lembrar, o que precisa para o juiz, para o fórum abrir sábado? O que precisa para o... Ótimo! Exatamente. O que precisa então, Aninha, para o fórum abrir sábado? Normal, abrir, vamos trabalhar, sábado, tamo aí, tal, vamos almoçar junto, tá, todo mundo, trabalhar, audiência. O que precisa? Vontade. Só. Precisa mudar a lei? Hoje. Vontade. O presidente do tribunal, o presidente da OAB, o procurador-geral de justiça se juntarem e dizerem, passou da hora de a gente trabalhar 6 dias por semana e não só 5. Vontade. Vontade. Agora o código novo, não vontade. Sabe por quê? Agora precisa mudar a lei. Porque para fins judiciários o sábado virou feriado. Hoje o sábado não é feriado. Hoje, tecnicamente, o sábado não é feriado. E também não é domingo, evidentemente. Sábado não é domingo ainda. Bom, o Código Novo, o sábado é feriado, aspas, para efeito forense. Portanto, agora não pode mais mesmo abrir o fórum sem mudar a lei no sábado. Aqui é uma coisa curiosa, que eu nunca entendi bem, o Supremo foi de um jeito, depois foi do outro. Eu trouxe um acordo do STJ que eu achei aí, num caso limite, que eu achei interessante. É tempestivo, diz a lei, o ato praticado antes do termo inicial. Isso sempre pareceu evidente, tá certo? Quer dizer, o meu termo a qual é amanhã. Amanhã é o primeiro dos 15 dias. Eu quero apelar hoje. Indefiro. Rejeito a apelação. Intempestiva. Por quê? Porque eu perdi o prazo? Não, não. Você foi ansioso. Certo? Você vai tomar um ansiolítico aí, recorrendo no dia D-1. Certo? D-1, o senhor é louco? Não, o senhor é. Recorre no dia -1. Bom, agora está dito isso. Vocês vão dizer, mas isso não foi sempre assim? Bom, no Supremo, até não muito recentemente, era essa a orientação em um voto relatado pelo ministro Fux, correto? Mudou. Mas eu trouxe um caso paradigmático, a meu ver aqui, que é do STJ, que é um tribunal de importância nacional. E num caso de recurso em habeas corpus, quer dizer, o clímax da relevância da matéria, direito de liberdade, tá certo? De ir e vir de um cidadão. Olha o que o STJ decidiu. É intempestivo o recurso ordinário em HC, interposto antes do início do prazo, que corre no início do prazo, que ocorre com a publicação do acordo delegatório da ordem pleiteada. O impetrante, ou o paciente, ou os dois, sei lá, o advogado e o paciente, se não fosse o próprio, ele já sabia que o acordo era delegatório da ordem, ele queria recorrer. Mas o acordo já estava lavrado, mas estava na fila para mandar para a imprensa, Margarida. Ele interpôs o recurso ordinário para levar para o STJ. Pois o STJ disse, não conheço porque é intempestivo, porque é precoce, recurso precoce. Jurisprudência defensiva, não é? Essas muitas medidas que a gente vai ver hoje, de jurisprudência defensiva, porque o sujeito está com o processo saindo pelo telhado, ele tem que tomar umas tantas medidas, tem ou toma, não tem o defender, também não vou atacar, mas ele toma umas tantas medidas, mas para conter a avalanche de processo. Bom, agora está com 2 deles, é tempestivo, está no prazo. O ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então agora está com isso, esse recurso teria que ser o quê? Conhecido. E eu repito, eu peguei um acordo do STJ, para não dizer assim, isso é só pegar um acordo lá do fim do mundo, num lugar velho. Não tem importância nenhuma esse acordo, esse tem importância. E num tema, então, ainda mais importante. Agora sim, os prazos definidos em dias são apenas em dias úteis. Outro intento para a advocacia. Isso é feito dos advogados. Que diziam, eu sou intimado na quinta-feira, pelo primeiro dia é sexta. Eu tenho que trabalhar sábado, domingo, tá certo? Para segunda ou terça já fazer. Mais um ponto para os advogados que conseguiram isso. Certo? Só dias úteis. No mês de fevereiro, com o carnaval, não sei mais que 28 dias, já é o mês todo. Eu não vou aqui dizer que está justo, que está injusto. Eu só quero uma reflexão. Isto é para acelerar? Só pensemos nisto. Pode ser justíssimo, tá certo? Eu não estou censurando. Mas só...
tenhamos em mente, não é para acelerar. Certo? Não é para acelerar. Não vai acelerar. Não pode acelerar. Certo? Desse jeito não pode acelerar. Pode ser até de magna justiça. Mas não é para dar rápido. Depois, hoje é possível dar férias coletivas aos juízes de primeiro e segundo graus? Não, porque a Constituição impede. A emenda 45 impede. Não há férias forenses em primeiro e segundo grau, mas só em Brasília. Como não podia dar férias para os juízes, deram férias para os processos. Certo? Não pode dar férias para os juízes, está proibido, a Constituição não permite. Então, dá férias para os processos. Ou seja, os processos sempre têm férias, e os juízes ficam aí fazendo o quê? Pouco mais do que nada, porque os processos têm férias, certo, doutor Danilo? Para tudo, e o juiz está lá. Mas vai ficar lá, está tudo bem, e os processos de férias. E o senhor? Eu não, estou trabalhando. No quê? Não sei. Estou preparando os slides aqui pegando forte nos slides, está saindo uma beleza. Bom, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, suspensão do prazo. Vedadas audiências e sessões de julgamento. Portanto, agora está institucionalizado. Ano que vem não vai pegar isso, mas o tribunal, obviamente, já vai baixar o ato, como baixou esse ano, mas não até o 20, né? Esse ano acho que foi até o 18. Vai ser ainda mais generoso. Vedadas audiências e sessões de julgamento. Processo sem prazo correndo. Processo praticamente paralisado. Processo paralisado, juiz sem fazer nada. Proibido de tirar férias. Não sei mais certo, está lá. À disposição. Certo? Sem. Aí, o que é a lista? Ah, é, tem a lista cronológica, a ordem cronológica é mesmo. Eu tenho tem a ordem cronológica para ver. Eu falei, é mesmo, tá certo. Depois, não pode o juiz reduzir prazos peremptórios. Agora estou falando de reduzir, a gente já viu, pode ampliar. Reduzir, diz a lei, não pode os peremptórios. Eu diria, a contrário senso, pode os dilatórios. Pode os dilatórios. Não pode os peremptórios. A lei expressa, mas ela diz peremptórios, sem que as partes anulam. A contrário senso, não precisa colher a anuência das partes para os dilatórios. Então, eu pus aí um a contrário senso para a gente meditar. Depois, o juiz passa a ter 5 dias para despachar, não mais 2. Vai acelerar? Alguém vai dizer, mas quem despacha 5 dias? Não despacha em 2, despacha em 3, alguém vai dizer isso. Tem processo, tem vara ruim, tudo bem. A gente sempre tem de ter um pouco essa coisa meio de ridicularizar, né? O senhor acha que esses 15 dias, o senhor conhece a realidade das varas desse país? O senhor acha que 15 dias úteis vai fazer a diferença? Bom, se vai fazer diferença, eu não sei. O que eu sei é que acelerar não vai. O juiz não tem mais 2 dias, tem 5 para despachar. Tem os mesmos 10 para emitir interlocutórias. E tem 30 para sentenciar, não mais 10. Eu pergunto, se o juiz agora tem 30 e não 10, vai acelerar? De novo, a minha vai falar, o senhor é a favor? Enquanto o juiz pensando no meu umbigo, sou a favor, aplaudo. Da mesma forma, eu tenho certeza que os senhores, enquanto advogados pensando nos nossos umbigos, vão aplaudir esse caso de 15 dias úteis. Mas eu pergunto, vai acelerar? Não vai acelerar, não pode acelerar. Triplicou o prazo para o homem sentenciar? Vai acelerar? Isso é óbvio que não. Mas, se houver motivo justificado, pode o juiz exceder esses prazos por igual tempo. Nós estamos então em 60. Detalhe. Úteis. Úteis. Daqui a pouco estamos no trimestre, tá certo? O serventuário, doutora Rosana, eu pus no meu cartório, quem for ao quarto ofício com convidados, no meu cartório tem 2 ou 3 cartazes, Rosana? 3? 2? 2. No meu cartório tem assim. Nesse cartório, imenso assim, eu fiz lá numa gráfica do João Jorge. Já vi. Na Liberdade. Nesse cartório são observados à risca, assim, desse meu jeito, assim, negritado, grifado, neon, piscando. Nesse cartório são observados à risca os prazos do artigo 190. E depois a gente parece, né? Porque o advogado não é obrigado, ninguém é obrigado a saber o que é o 190. 24 horas para fazer os autos concluídos, 48 horas para cumprir. E por aí mais, assim, qualquer reclamação, sugestão ou crítica, suba à sala do juiz, pus lá, 530, 40, não sei onde, que juiz é esse? Pus aqui, quinto andar. Que andar é esse, 530, quinto subsolo, o que é? Ou a doutora Rosana, cuja mesa está lá no fundo, tá? Uma senhora gentil, simpática e tal. Ou seja, eu tenho por dia, que brincadeira, 200 fiscais na minha vara. O melhor fiscal do mundo, quem é? A parte do advogado. E eu ia por assim, vamos lá, são meus convidados. Arrisca, por assim, vai.
Arrisca, para demorar 70 horas para ser uma guia. Doutora Rosana, que arrisca é esse? 72 horas já? Cadê a certidão de honorários do convênio? Não sai 48 horas esse negócio? Na minha vara sai 48 horas. Certidão do convênio. Sai, e se não sair, por favor, procure depois. Eu e a doutora Rosana. É nossa escrivã. Bom, tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer que agora a doutora Rosana vai ter um dia em vez de 24 horas. Tudo bem, na prática era uma coisa, só que na contagem nós vamos fazer de minuto a minuto. Nunca fizemos. Mas agora, olha, aumentou o prazo, doutora Rosana. A doutora Rosana está feliz também. 5 dias em vez das 48 horas para cumprir. Então eu digo, expressa-se ofício ao IMESC. Agora ela tem 5 dias. Eu tenho que me lembrar da Rosana, depois de mudar o cartaz. Nessa vaga, se fizer uma risca, tá? Depois, prazo para litisconsortes. Dobrados sócios patronos forem de escritórios distintos. Ou seja, 2 réus com 2 advogados do mesmo escritório, separadamente, cada advogado para 1 réu. Se for do mesmo escritório, não tem mais prazo em dobro. E mais, isso é uma jurisprudência que está já crescendo no TRF4, eu já vi acordos lá do Porto Alegre, Tribunal Federal de Porto Alegre. E quando o processo for eletrônico, também não, porque não tem esse problema de acesso aos autos. Mas isso não é lei. Eu acho que nos processos eletrônicos a lei não faz essa distinção. Eu não vejo como hoje dizer, não, processo eletrônico não tem prazo em dobro, se tiver advogado distinto. Mas na lei nova vai ser expresso. 1. Prazo em dobro. Os advogados têm que ser de escritórios diversos. 2. O processo tem que ser físico. Porque se os autos forem eletrônicos, nada disso. Nada de prazo dobrado. Lei nova. O advogado que intimado não devolve os autos em 3 dias, hoje são 24 horas. Mais uma vitória. Não precisa devolver 24. Em 3 dias, perde o direito de vista fora de cartório, já perde hoje, e responde por multa. Não tem previsão dessa multa hoje, de meio salário mínimo. Detalhe, essa multa é imposta, depois do negrito, pela ordem. De maneira, hoje a gente oficia para a ordem, e para a ordem tomar medidas disciplinares contra o advogado, eu sei que não é mesmo. De todo jeito, claro que isso não é o caso de suspender, de expulsar o advogado, porque não devolver os autos processos, também não muito devagar, mas toma medidas. Mas agora a medida vai poder ser mais draconiana, ou seja, uma multa. Você vai dizer, uma multa de 350, 400 reais, uma multa, sente no bolso, tá? Mas essa multa, eu insisto, imposta pela OAB. Depois, e o magistrado que excede o prazo, Marco? Bom, ele será intimado pelo corregedor local, ou pelo nacional, pelo CNJ, a praticar o ato em 10 dias. O juiz já está com o processo há 150 dias. Ele é intimado a praticar o ato em 10 dias. E se ele não o fizer? Bom, se ele não fizer, obviamente, você já vai ter as consequências disciplinares, a lei não diz isso, mas isso é óbvio. Agora vem, os autos serão remetidos ao substituto legal, para decisão em 10 dias. Ou seja, tira o processo das mãos do juiz Tardinheiro, se ele não cumprir a determinação de praticar o ato em 10, ele já está 40, 60, 80, 200. Tira das mãos dele e manda para um outro, e esse outro tem 10 dias. Não me pergunte se esse outro não fizer nos 10. Deve começar tudo de novo. Mas a lei não diz isso. Bom, agora uma coisa interessante. A gente sabe que hoje, tecnicamente, para que a interrupção da prescrição retroaja a data da propositura, existe um prazo de 10 mais 90 dias para que a citação se perfaça. Eu sei que a jurisprudência diz, se a citação não foi feita nesse prazo por problemas que são estranhos ao autor, ele não pode ser penalizado, não tem oficial de justiça, não sai mandado. Ele não foi citado em 100 dias. Eu sei dessa jurisprudência, claro, muito justa até. Pelo jeito, agora a lei expressa. Não tem mais limite de 10 mais 90. O que se espera do autor para que a interrupção da prescrição retroaja é apenas que ele adote as medidas que lhe cabem para viabilizar o ato citatório. Ele recolhe taxa postal, e agora tem que sair a carta, mas o cartório está sem funcionário, não sai a carta postal. Mas não sai a carta postal, não tem culpa, faz 1 ano que não sai a carta. O oficial de justiça foi assaltado, tá certo? Que aliás é um clássico, aliás, né, o mandado sumir e tal, foi assaltado, o Reis caiu, sumiram os mandados, tá certo? Nesses casos, não é culpa do autor o fato de demorar a citação. Ou seja, ainda que a citação tarde 500 dias, o efeito interruptivo da prescrição retroage, desde que não se possa imputar ao autor nenhuma falha, desídia, desleixo. Acho justo também. Se ele fez o que tinha, certo? Depois,
Isso é ótimo, isso aqui. Com exceção das microempresas e das de pequeno porte, guardem isso, é bem bacana. Salvo as micro e pequenas empresas, as empresas públicas e privadas, todas, ficam obrigadas a manter um cadastro junto ao sistema para receberem citações e intimações. Isso é bom. Aqui vai acelerar, aqui é bacana. Aqui vai. E toda empresa vai ser obrigada a se cadastrar para receber, isso é bacana, hein, Marco? Por meio eletrônico, citação e intimação. Isso é bacana. Estão obrigadas hoje a fazer. Isso vale também, pois deu aí mais abaixo, no outro parágrafo, para a União, Estados e municípios e as entidades de administração indireta. Isso é bacana, isso é bom. Depois, acaba a vedação de citação pelo correio em execuções. A gente sabe que o artigo 222, grego e letra dado, 222D, veda citação postal em execuções. Pois cai essa proibição, de maneira que agora é permitido, será permitido, citar em execução pelo correio. Também parece uma novidade bacana. Claro que vocês vão dizer, quem faz a penhora? O carteiro? O carteiro não vai fazer penhora ainda, mas uma avaliação, quem sabe? Não tem ainda, certo? Não tem ainda. Bom, isso também é uma novidade bem bacana. Sendo citando pessoa jurídica, pessoa jurídica, é válida a entrega, não, essa não é bacana, já é jurisprudência, mas virou lei, quando entregue a carta postal ao encarregado do recebimento das correspondências. Tudo bem, até aqui tudo bem, pessoa jurídica. Então, o porteiro que recebe o carteiro pode assinar o AR validamente para fins de citação postal. Até aqui tudo bem, pessoa jurídica. Aqui sim é o que eu queria ver. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, loteamento fechado, é válida a entrega do mandado. Aqui é uma coisa curiosa, porque em cima e embaixo, até pôs em negrito, mandado. Olha em cima, mandado. Só que esses dois parágrafos, aliás, esse parágrafo, ele está num caput que trata de citação postal. Eu não sei se era o caso de falar de mandado quando a citação é postal. Menos ainda falar que um parágrafo pode ir além do caput. O caput fala citação postal. Aí vem o parágrafo e abrange citação para o oficial de justiça. De todo jeito, o que é bacana nisso é a possibilidade de a carta postal ser assinada e o AR ser assinado por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Porque hoje a gente sabe que a rigor, pessoa física, quem tem que assinar o AR? Pelo código, quem tem? Ou citando. A rigor, a resposta padrão, concurso, de ordem, que for, é quem assina o AR quando a pessoa é física. Ou citando. Mas quem recebeu foi o porteiro, porque ele mora em prédio. Quando que o carteiro sobe? Não sobe nunca. Pois agora o porteiro vai poder assinar. Isso é bacana. Isso é bom, isso vai agilizar. Agora sim. Depois, o porteiro, coitado, pode recusar o recebimento e se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário está ausente. Portanto, também é uma válvula para o porteiro. Mas, parece legal isso aqui. Citação com hora certa. Agora, tem algum oficial de justiça aqui? Nenhum. É a única categoria que não se fez presente. Bom, os oficiais de justiça agora só precisam ir 2 e não 3 vezes antes de levantar a hora certa. E sabe a história disso? O professor Fred Didier conta. Diz assim que a Associação Nacional dos Oficiais de Justiça foi lá e falou: tem que acabar com a história de citação com hora certa. Dá muito trabalho, tem que ir 3 vezes, levanta a hora, vai a quarta, acaba com isso aí. Ele fala: mas como que faz quando o sujeito está se ocultando? Eu não sei, faz ele tal. Não, mas não é isso. Vamos fazer uma coisa então? Ele, Fred, disse que propôs isso. Vamos fazer só 2? 2 tá bom. Não. Ele falou: agora vamos começar a escrever teses de doutoramento sobre o motivo de cair de 3 para 2. Mas esse é o motivo. Simples assim. Os oficiais queriam acabar com ela. Fizeram uma conta de chegar, em vez de 3, 2. E segue o jogo. Portanto, hoje os oficiais vão 2 vezes. Suspeitando de ocultação, levantam a hora e vão na terceira para citar. Detalhe, pode levantar a hora certa, de novo, no funcionário da portaria. Vou lá em Alphaville, vou na Aldeia da Serra, pega o funcionário da portaria, ou do loteamento. Tá? Na citação editalícia, o juiz pode dispensar a publicação em jornal local de ampla circulação. Isso é uma novidade boa também. Hoje só essa previsão para quando há gratuidade.
Agora a lei diz, o juiz pode dispensar independentemente de haver gratuidade concedida. Até porque, convenhamos, né? Quem lê esse jornal local diante das circunstâncias? Metro News, quem lê? Você vai lá, no meu tempo deixa de andar meio devagar, vazio. Hoje você não consegue nem entrar na respeito. Mas nem entrar nem sair, porque já dentro do jornal para ver se tem o edital do seu nome. Ou seja, não tem sentido mais isso. Põe na imprensa oficial e vamos em frente. Novidade, advogado pode intimar advogado. Aqui essa pergunta, certo? Fulano fez pergunta para candidato tal, fez pergunta para candidato tal. Advogado pode intimar o advogado da outra parte, pelo correio, e junta nos autos os comprovantes de recebimento. É uma novidade, não vai pegar evidentemente, não vai ter sentido isso, mas enfim, advogado intima advogado. Inicial deve ser acompanhada de procuração, é obrigatório agora, com e-mail do advogado. Já viram que está começando a abrir aplicada para fazer todas as intimações por e-mail, claro. Para quem mandar um e-mail, só não vou intimar ninguém por e-mail. Qual o sentido de exigir o e-mail? Já começou? Então todo advogado vai ter que ter um endereço eletrônico. E pôr na procuração, é requisito. Isso eu acho fantástico, é um dos melhores pontos do código. A gente sabe que hoje em dia, na indenização por dano moral, o autor vem, que é 200 milhões de reais, e para fins de alçada, atribui a causa R$1.000. Aí vem, não adianta você dizer que tem que dar 1 milhão, porque o tribunal, né, doutor Marco Aurélio? Reforma. Não adianta, você reforma. Vem a grava, bateu, bater e voltar. Talvez quando eu chegue lá também vai fazer o ponto votar, porque a gente vai para lá e muda, né? Vai para lá e muda completamente seus valores. Mas, aqui embaixo a gente não faz assim. A gente manda corrigir. Agora a lei vai ser expressa. O autor tem que dizer quanto quer a título de dano moral. E mais, atribuir à causa valor compatível com esse pedido. Porque não vem a dizer, eu não sei, isso é por arbitramento. Não sabe, mas sabe apelar quando o juiz dá pouco. Aí sabe, aí descobriu. Acabei de descobrir que não é isso. Tá certo? Descobri, não sei, mas o juiz tem que descobrir, não é isso que eu queria. É isso que eu queria, ainda não sei. Percebe? Claro que sabe. Então agora acabou essa conversa. Vai ter que dizer na inicial, eu quero 50 salários mínimos, valor da causa. 50 salários mínimos. Custas, 1% de 50 salários mínimos. Ótimos. Depois, o valor da causa passa a ser impugnável, adivinha onde? Já falei, né? No coloração da mãe. Preliminar e contestação. Agora vamos ter que parar um segundo aqui. Não parar, não tem que parar nada. Estacionar nesse tema que é importante. Que horas são só para mim? 20 para as 10. 20 para as 10? Bom, vai em frente. Eu vou fazer assim, às 10 horas eu vou fazer um intervalo de 5 minutos para quem precisar ou quiser ir embora. E eu vou continuar. Tá? Nem que seja eu e a Cléo que tem que ficar mesmo. E a chave ele vai falar aqui daqui a pouco. Doutor, a chave está aí, viu? Obrigado, tchau. Bom, vamos lá. Tutela provisória e tutela definitiva. Olhem só. Mudou completamente essa história de cautelar. As cautelares autônomas, processo cautelar acabou, uma categoria que teve fim. Acabou. Acabou o processo cautelar. Então agora, prestem bem atenção nisso, isso é chato. E isso é novidade. De um lado nós vamos ter a tutela provisória. Tudo isso é a nomenclatura do Código. O que é tutela provisória do Código? É aquela que se funda em cognição sumária. Ou seja, uma cognição ainda ralinha, superficial, precisa de mais prova, precisa debater mais. Mas aparentemente, o que eu tenho até agora, irmãos, parece que é isso. Cognição sumária. A ela se contrapõe a tutela definitiva, que obviamente então é fruto de cognição exauriente. O juiz esgotou as possibilidades de prova e de argumentação e se decidiu, tanto quanto um ser humano pode decidir acertadamente, decidiu com base em elementos sólidos. Esqueço agora a definitiva porque não me interessa mais. A provisória se parte. Lembrando que a provisória é aquela que é fruto de cognição sumária. Em tutela de urgência e tutela da evidência, assim que se chama. Novidade aqui, dessa história do Código Penal. A tutela de urgência tem que características? Para simplificar, o fumus e o perigo. Para simplificar. Ou seja, a probabilidade do direito, vejam que não é certeza, claro, a cognição é sumária, como é que eu vou ter certeza de alguma coisa? É provável. E mais, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tem a tutela de urgência. Abaixo a tutela de evidência. O que é a tutela de evidência? É aquela onde eu tenho
uma probabilidade do direito, mas não preciso ter o perigo memória. Ou seja, é bastante plausível o que o autor diz, mas não há risco de perecimento de direito. Tutela da evidência. Depois eu vou falar os exemplos, que a gente vai estudar um pouquinho isso juntos. A tutela de urgência, repito, aquela que tem necessidade do fumus e do perigo, ela se divide em cautelar, que é aquela que visa a assegurar o direito. Na pureza dos conceitos, o cautelar não satisfaz. Assegura, preserva, congela, dá tempo. Na pureza dos conceitos, é assim. O cautelar não satisfaz. Assegura. Está bem feito, está bem. Essa é a tese de doutorado do ministro Fux na UERJ, Estadual do Rio. Ele é titular de lá, professor titular da UERJ. Abaixo, tutela antecipada, que é aquela em que se busca realizar um direito. Ambas, eu repito, tutelas de urgência. Então, ora eu asseguro, ora eu satisfaço. Guardem esses conceitos, porque eles são os adotados pelo Código. E agora a gente vai para frente para analisar isso aqui. Como eu disse, acabaram as ações cautelares típicas. E aí vem uma novidade aqui importante. A tutela urgente de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento, registro ou qualquer outra medida idônea. O que eu quero dizer com isso? Não tem mais ação cautelar de arresto, ação cautelar de sequestro, ação cautelar de busca e proibição. Não existe mais isso. Agora é um rol exemplificativo, que tem uma norma de ensinamento, olha só, qualquer outra medida que se pede nos próprios autos do processo, sem processo autônomo. Novidade grande, tudo embutido no processo. Eu não diria mais do processo principal, porque o principal pressuporia o cautelar, que não existe mais. Depois, olha que isso é bacana, até pus em negrito. Pode o autor simplesmente requerer tutela antecipada e mais tarde editar a inicial. Como assim, Marco? Ele pode vir na petição inicial e dizer assim: Excelência, eu quero a tutela antecipada para este fim. Lembrando que a tutela antecipada é aquela que nós realizamos no direito dele. Mais tarde ele vem e adita a petição inicial para fazer o pedido e os pedidos outros que ele pretenda. Isso é perfeitamente possível. E se ele não aditar, a sentença que se profere é terminativa, ou seja, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Eu vou repetir. O autor, em vez de já fazer o pedido todo, ele diz: Excelência, eu estou vindo, a situação é de urgência. Lembrem, tutela antecipada é modalidade de tutela de urgência. Logo, tem algum perigo ou risco. Se tem perigo ou risco aqui, pode ser que não dê tempo dele fazer uma inicial elaborada, refinada. Está com a corda no pescoço. O que ele faz? Formula apenas o pedido de tutela antecipada e mais tarde a dita inicial. Eu repito, tutela antecipada é a espécie do gênero tutela de urgência. Então, sempre tem risco de perecimento de direito. Então faz sentido essa história de falar, faz rápido, pede a antecipação da tutela e depois a dita inicial. Insisto, se ele não aditar, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. E uma coisa fantástica aqui, é bacana isso, é engenhoso, vai dar problema, mas vamos lá. Se o autor, se o réu não agravar da decisão que antecipa a tutela, o réu é citado e intimado para cumprir. Se ele não agravar dessa decisão que antecipou a tutela, guardem isso. A tutela se estabiliza. O que quer dizer estabiliza? Se torna definitiva. E o juiz extingue o processo. Então, como assim? Então, o réu que é intimado a cumprir uma decisão antecipatória tem que agravar? Tem que agravar. Se não agravar, estabiliza a tutela antecipada e o juiz extingue o processo. Então, e aí o que acontece? Acontece que é possível um processo autônomo para rever isso. Detalhe, só no prazo bienal, 2 anos, nada de rescisória. Processo de conhecimento na mesma vara que está preventa por 2 anos, Danilo. E estabilizou. Não agravou? Não agravou. O juiz extingue o processo, torna definitiva a tutela antecipada, autos ao artigo, depois de decorrer o prazo de apelação. Claro, que é sentença. O réu pode apelar. Claro que vai perder a apelação, porque vai dizer, mas o senhor não agravou, mas ele pode apelar. Diga, Danilo.
a decisão é precária. Pode ser revogada. Tá certo. Pode ser revogada, concordo. De todo jeito, o mecanismo é bem engendrado. Detalhe, essa ação, insisto, autônoma, não é rescisória, porque não tem trânsito julgado. Tá? Vamos em frente. Efetivada agora cautelar. Eu pus negrito aqui. Aqui era antecipada. Aqui é cautelar. Efetivada a tutela cautelar, o autor deve formular o pedido principal em 30 dias. É como se fosse a cautelar de hoje, né? Uma vez efetivada a liminar, 30 dias para entrar com o principal. Se não entrar com o principal hoje, e no futuro vai ser assim, o que acontece? Cessa a eficácia da decisão. Agora eu estou falando de cautelar, tá? Não é aquela antecipatória. Não é antecipatória. Na antecipatória, o que o juiz faz? Sentença terminativa, lembra? Aqui só cessa a liminar, quando é a cautelar. Vamos em frente. Quando cabe a tutela da evidência? Tutela da evidência cabe nessa. Doutor Solange chegando. Tudo bom, doutor? Boa noite, boa noite. Doutor Érico também. Bom, esses são os verdadeiros, você viu? Chega às 10, aquele negócio, né? Casamento, né, doutor Solange? Casamento, vou só no jantar. Chegou, nossa, não sabe. Eu sei, eu estou brincando. Bom, então vamos lá, não, é só vir aqui dar um abraço aqui, onde tem vinho, tem uísque, tá? Bom, vamos lá. Tutela da evidência cabe quando? 1. Ficar caracterizado o abuso de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Achei bacana falar da parte e não do réu, porque pode ter inconvenção. Se o manifesto propósito protelatório for do reconvindo, autor reconvindo, também cabe isso. Vou falar da parte, não do réu. 2. Por que eu pus esse asterisco no 2 e no 3? Porque aqui pode ser sem ouvir a parte contrária. Inaudita altera parte. 2. Quando cabe tutela da evidência? Lembrando que na tutela da evidência não tem nada de urgência. Tá certo? Aí não tem urgência nenhuma. É o contrário da tutela de urgência. 2. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas por documento e houver tese firmada em casos repetitivos ou em súmula vinculante. Mais tarde a gente vai ver os casos repetitivos. 3. Aqui também cabe inaudita altera parte. Quando for contrato de depósito, em ações de depósito é possível conceder-se tutela da evidência. Qual a urgência? Nenhuma urgência, porque por definição, sendo a evidência, não tem urgência. Não tem urgência. E esse 4 vai ser bem bacana, eu pretendo usá-lo bastante se os autores pedirem, que isso é bom. Se a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. O autor traz um bom documento bacana, traz o autor. O réu tem que ser ouvido, porque eu não pus asterisco aqui, ó. Aqui não pode ser inaudito. Tem que ouvir o réu. Detalhe, mas o réu não opõe prova capaz de gerar dúvida razoável. Isso é bacana. O autor trouxe um bom documento, doutor Antônio. Um bom documento. O autor fala, tá bonito isso aqui. Vamos ouvir o réu. O réu não traz nada. Nada que gere uma dúvida razoável. O que eu faço? Concedo a tutela da evidência. Mas não tem urgência. Mas claro que não, é tutela da evidência, não seria tutela de urgência. Seria cautelar ou antecipada. Não é antecipada. Alguém dirá, mas isso é antecipado. Esqueçam isso, apaguem da memória. Porque está antecipado, não tem mais nada a ver com isso. Antecipado não tem a ver com antecipado. Trazer antes. A da evidência também é antecipada, no sentido de hoje. Antecipa, mas não é isso. Toda uma nomenclatura nova. Isso eu pretendo usar mesmo, vai facilitar muito. Considere-se proposta de ação quando a petição inicial for protocolada. Acabou aquela história de despachada pelo juiz, ou onde houver o mesmo juízo, distribuída. Acabou essa história. Protocolizou ou protocolou, tanto faz. A inicial da proposta de ação. Olha aqui, antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Ou seja, nada distinguir o processo sem exame do mérito, sem dar oportunidade à parte para corrigir o vício. Veja a história do contraditório reforçado. E mais, um princípio que mais tarde eu vou falar dele, que está surgindo aí, não existe nenhum livro, mas o pessoal está chamando de princípio da primazia da decisão do mérito. Daqui a pouco vai cair no concurso aí. O que se entende por princípio da primazia da decisão de mérito? Resposta: é aquele segundo o qual, sempre que possível, o juiz deve enfrentar o mérito em vez de extinguir o processo sem exame. Requisito novo da petição inicial. Agora guarda isso é importante, os senhores que vão fazer iniciais. O advogado, na verdade, o autor, tem que dizer na inicial, tem que dizer
eu quero audiência de conciliação, ou eu não quero audiência de conciliação. Não pode silenciar. Não é assim, se não falar, quer. Se não falar, não quer. Não é assim. Tem que dizer no inicial, quero audiência de conciliação ou de mediação. Não quero audiência de conciliação ou de mediação. Se o juiz vir que não falou nem que quer nem que não quer, não serão mais 10, como é hoje, o 284. Serão 15, de novo, 15 úteis. 15 dias para o autor, nesse caso, auditar a inicial, que não falou nem que sim nem que não, é completar. Depois a gente vai ver a importância do autor dizer que quer ou que não quer. Então, a importância é óbvia. A gente vai ter uma conciliação ou não? Ainda não. Tem uma possibilidade. Sobe para 15 dias, então, e o prazo para o autor aditar ou emendar a inicial. Detalhe, porque os advogados às vezes se queixam bastante. Não, mas o juiz não disse, 10 dias para aditar a inicial. Aditar o quê? Depois tem uma coisa, se ele fez uma inicial daquele jeito, é porque ele não sabe o que está faltando, tá certo? Como é que ele vai descobrir? Ele acha que está perfeita. Então é dever do juiz dizer o que está faltando, ou o que está errado. Agora a lei expressa, o juiz deve indicar como precisão o que ele quer que acrescente ou que mude. É dever do juiz ser explícito também. Depois, o código não emprega a expressão condições da ação. Esse termo não existe no código. Se vocês puserem uma busca, na ferramenta de busca no código novo, puserem assim, condições da ação, vai vir pesquisa, zero, não existe expressão. Ah, então acabaram as condições da ação? Não é isso. Não se usa a expressão. Mas houve uma mudança substantiva. Qual? Possibilidade jurídica do pedido saiu do rol das condições da ação. Ficamos apenas com as outras duas, legitimidade e interesse de agir. Possibilidade jurídica, já na terceira edição do manual do Liebman, publicada na Itália, ele já tinha dito, em vida, portanto, que possibilidade jurídica não devia figurar entre as três condições da ação. Mas a gente importou, o professor Guzardi era aluno predileto dele, não sei mais o que, ficou a possibilidade jurídica do pedido. E hoje saiu a possibilidade jurídica, portanto, com esse código novo, quantas são as condições da ação? Só de duas. Legitimidade e interesse. O que é juridicamente impossível é mérito, é improcedente. 10 horas já ou não? Falta um pouco? Ativo. O código não emprega a expressão, já falei isso. Indefinida inicial, detalhe, isso é importante. O juiz pode retratar-se. Bom, até aí tudo bem, retrata mesmo, até hoje pode retratar-se. Só que detalhe, se ele não se retratar, o juiz indeferiu a inicial. O autor apelou. O juiz pode se retratar em 5 dias. Se não se retratar, manda citar o réu para responder ao recurso. No Brasil já foi manda citar para acompanhar o recurso. Depois tirou, não manda citar nada. Agora é manda citar para contra-arrazoar, portanto, para responder. Detalhe, entra o advogado. Se negar o provimento, agora dá para meter 20% de honorários, né? Olha que beleza essa. Não dá, doutor Carlos? Não tem honorário nenhum na vara. Indeferir inicial, o autor, em vez de se contentar, ainda me vai apelar. Agora citou o réu, agora dá para meter no tribunal 20%. Agora dá. O atual 285A foi aprimorado. O 285A atual, a gente sabe, ele permite um julgamento demérito inaudita altera parte, sem ouvir o réu. Só que ele tem alguns probleminhas, e o principal dele é, o juiz faz isso com base numa jurisprudência caseira, jurisprudência da vara. Ou seja, qual a relevância? Por mais que a gente goste de si mesmo, e goste de ser juiz e ache que é importante, qual é a relevância da jurisprudência da Quarta Vara Civil de Jabaquara? Não acredito. Certo, a jurisprudência da Quarta Vara Civil de Jabaquara, qual a importância disso? Nenhuma. Agora fica bacana. Agora a jurisprudência mesmo, que vale. O quê? Pode o juiz julgar liminarmente improcedente o pedido. Decisão de mérito. Como é o 285A também, claro. Demérito, não é indeferir inicial, extinguir por falta de pressuposto, de requisito, nada. Bom, quando o pedido que o autor fizer é contrariado, súmula do STF ou do STJ. Veja que não fala vinculante. Súmula do STF ou também do STJ. Depois, acordo proferido pelo Supremo ou pelo STJ em casos repetitivos. 3. Entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência. 2 novidades que eu vou falar mais tarde. Enunciado de súmula do TJ sobre direito local. Tem várias hipóteses de lei municipal, direito local, que o TJ dá a última palavra. Tá certo? Dando a última palavra, também nessas hipóteses o juiz pode julgar. Eu fiquei pensando quando li isso, a coisa moderna, antigamente era a lei, não é? A centralidade da lei. A lei. Quando afrontar texto expresso de lei, está previsto isso aí? Em procedência liminar, Otávio?
Tá. Você vê que a lei está lá. Agora, na ordem do dia é jurisprudência, casos repetitivos. Percebe? Quer dizer, quando a lei disser explicitamente que é preto, e o autor disser, mas eu quero branco, não pode. O código não diz aí? Mas quando te dá uma súmula do STJ, ou um julgamento uniformizado no TJ ou no TRF, agora pode. Vocês veem como a lei perdeu muito da centralidade nossa. Muito. Fiquei curioso quando eu li isso. Falei, mas cadê a lei? Não tem lei. Isso supremo de lei, não. Jurisprudência expressa. Bom, se a inicial for apta e não for caso de procedência liminar, nenhum desses casos que a gente acabou de ver, e a inicial é apta, tem que seguir para frente. Agora sim, o juiz designa uma audiência de conciliação ou mediação com pelo menos 30 dias de antecedência. Guardem isso. 30 dias de antecedência. Não pode ser menos, não pode ser menos. Então, numa vara boa, que tem uma pauta de 20 ou 25 dias, graças a Deus é essa a minha, não por força minha, porque eu consegui de 20 dias. Quando eu entrei, era de 20 dias. A doutora Melissa fechou, Melissa Bertolucci. E eu só fiz alongar para 25. O que eu fiz agora foi alongar para 25. Bom, agora tem que pôr 30, pelo menos. Mas tem que ter essa audiência. Quando que não tem audiência? Guardem isso, porque tem... Eu assisti outro dia uma palestra do professor Medina, do Paraná, que foi um dos 12 notáveis. Ele disse assim, se o autor falar que não quer audiência de conciliação, não tem audiência de conciliação. Claro que eu não falei isso para ele, o homem é um dos notáveis. Não é o que a lei diz. A lei diz que não tem audiência de conciliação se o quê? Ambas disserem o quê? Não é ficarem quietas, é dizer expressamente que não querem audiência. Se só o autor disser que não quer e o réu não disser que não quer, tem ou não tem? Tem audiência. Vocês podem dizer, mas como? É um absurdo. O autor já falou que não quer sentar-se à mesa para fazer acordo. Isso são montes 500. Mas a lei diz ambas. Ambas. Claro que ele pode dizer, não, mas entendo que é assim. Pode entender que tem que é tudo, tá certo? Continua como está. Se a gente fizer tábua rasa desse código, vai ficar tudo igual, claro. Eu não vou fazer isso. Para mim o prazo não é útil. Para mim não sei o que. Certo? Quer dizer, mas o código não quer isso. Depois, também não há essa possibilidade de autocomposição, direito indisponível, não pode fazer acordo, vai fazer audiência de conciliação para quê? Se nem mesmo em tese pode estar de acordo. Aí dá razão. Mas só nesses dois casos. Fora esses dois casos, sempre tem que ter audiência de conciliação ou de mediação. Isso é importante. Se uma das partes faltar audiência, multa de até 2% do valor da causa. Multa na parte que não vier sentar-se à mesa. Mas o autor falou na inicial que não quer... Doutor Otávio, mas o réu diz que quer, o autor tem que vir. Se não vier, multa. Multa por não vir. Agora, e o réu que não quer audiência, quando que ele fala? Para mim, não será na petição inicial? Não, não será. Ele tem que falar em petição protocolizada até 10 dias antes da audiência. Por isso que a audiência é jogada lá para frente, pelo menos 30. Para tempo do réu ser citado, doutor, e vir e dizer 10 dias antes, não quero audiência. Bom, se o réu diz não quero, e o autor também disse não quero na inicial, agora não tem audiência. E agora, bacana isso também, bem engendrado, bem pensado, dispara automaticamente o prazo para o réu contestar. O réu jogou a petição, doutor, hoje, pá, 10 dias antes da audiência, não quero audiência. Perfeito, amanhã é o primeiro dos seus 15 dias para contestar essa. Porque senão ele joga lá em Dracena ou em Andradina, onde eu fui juiz, que demora 1 ano e meio para chegar a petição, daqui a 1 ano e meio começa o prazo para ele contestar? Não, não, jogou hoje, o senhor já sabe, então, não vai ter audiência, mas vai ter o prazo correndo a partir de amanhã. Isso é bom, para o réu não retardar, certo? Definidamente, então o senhor vai contestar, se quer audiência, vamos contestar. Isso é uma outra vitória dos advogados. Hoje a gente homologa à vontade, acordos onde a parte não é com o banco, então hoje tem um monte de acordos assim, o Itaú redige, põe lá de acordo, assina, a gente homologa. Proibido agora. As partes devem estar acompanhadas por advogado ou defensor público na audiência de conciliação. O Defensoria Pública tem que estar plantonista agora, como é no juizado. E advogado presente na audiência. Se vier a parte sozinha, o juiz tem que dizer, o conciliador vai subir lá essa excelência. Não tem advogado, mas não tem, cadê defensor? Não veio hoje, prejudicado. Tem que ter advogado. E isso vai matar a gente. Mas é para fazer direitinho. Você não fala, mas isso não é óbvio, Marco, intervalo mínimo de 20 minutos entre uma audiência e outra, dá para fazer um acordo decente em menos de 20 minutos? Não, não dá. Então por que você quer fazer em menos tempo? Não, não quero fazer em menos tempo, só quero fazer uma conta rápida.
A distribuição das horas cívicas de Jabaquara é 300 processos por mês. Essa é a distribuição nossa. 300 mês. 300 mês dá, vamos pensar em 20 dias úteis para arredondar? 15 por dia. 15 por dia, se eu fizer de 20 minutos entre uma e outra, eu faço a cada 3 horas uma. 15 por dia, só uma vara, eu preciso de 5 horas. Só que são 5 varas. Ah, esqueci de falar da família. Vai dar para fazer essa audiência nesse número? Já viu que a pauta dessa conciliação vai para o céu, infinito. Se for isso, de 20 minutos. Tem que ser, eu acabei disso. Mas já viu, ou então vai ter que ter muito conciliador. Sorte que a gente tem um prédio novo, maravilhoso, sendo inaugurado, né, doutor Solange? Sorte que tem prédio no lugar, só precisa de conciliadores bons e em número suficiente. Bom, são 3 os termos iniciais do prazo para contestação. Isso é uma coisa também que o pessoal... Vamos lá. Agora nos concursos vai que é assim. Quando passa, a partir de quando passa a fluir o prazo para contestar? A resposta, não sei, 3 hipóteses. 3? Já era difícil com uma. Pois é, mas agora são 3. Primeiro termo inicial possível, quando se frustra a audiência de conciliação. Estamos sentados na mesa, tentamos um acordo, conseguimos um acordo, a partir de amanhã, 15 dias para o réu contestar. Hipótese 1, audiência de conciliação feita e frustrada. Hipótese 2, do protocolo do pedido de cancelamento feito pelo réu. O réu, 10 dias antes, diz que não quer. Já disse, a partir de amanhã, então, 15 dias, já não é da audiência. 3, quando nenhum nem outro, da juntada do comprovante de citação nos demais casos. Por exemplo, quando for direito indisponível. E quando é direito indisponível, não tem a lei de conciliação. Não tem direito de conciliação da juntada do AR, da juntada do mandado, etc. No final do prazo de dilação do edital, etc, etc. Agora vem a sucessora da nomeação autoria. A nomeação autoria, já vimos, sai das modalidades interventivas e, em lugar dela, fica uma coisa que é parecida com ela mesma, que é o réu tendo a obrigação, sempre que tiver conhecimento, mas são meio vaga, aí, difícil saber quando ele tinha conhecimento ou não tinha, ele vai dizer que não tinha. Ele tem que dizer, quando ele se diz parte ilegítima, o réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Ele tem que dizer na contestação, excelência, ilegitimado é fulano. Eu sou ilegítimo. Ilegítimo é fulano. Tem que dar o nome. Sob pena de pagar o quê? Pagar custos, despesas processuais e indenização ao autor. Aí o juiz vai dizer, diga o autor. O autor vem e pode alterar a inicial, pagando despesas e honorários ao advogado do réu. O autor diz, graças a Deus que o senhor me alertou, concordo, vou trazer para o processo o outro, que seria antigamente o nomeado, mas não é mais nomeado, porque não tem mais nomeação, é o indicado. Mas assim o autor paga honorários para o advogado do réu. De novo, os advogados vão perder um tantinho aqui, porque é só de 3 a 5%. Terceira possibilidade, o autor diz assim, não, eu quero que você fique e vou trazer o outro também. E aí forma-se um litisconsórcio